eu senti essa vibração forte, né? Dentro do casamento, está pegando fogo ali. Na verdade, eu quero perguntar para a atriz. Você se entregou nesse papel assim, de corpo e alma. Deu para eu sentir isso, tá? Falando de mim, você está até falando de mim, eu senti isso. E você? O que você vê nisso? O que você sentiu? Eu fiquei com raiva também. Fiquei com raiva, tô toda tensa aqui atrás. Não, quando eu comecei a ela, né? A Brigitte ela é muito intensa, assim. E realmente eu tive que tentar dar o melhor de mim, né? Entregar nessa hora de raiva e tal. E foi o que eu deixei vir mesmo, senti essa raiva. Não tinha como conter ela para poder avançar. Eu tinha vontade de avançar na Brigitte. Nos ensaios também, eu tinha vontade de sair da cadeira e bater. Mas na rubrica mesmo, em ação, ela avança mesmo. Ela avança. Então, Com o batom, inclusive, nessa parte do batom, ela avança tanto pra cima da Nora, avança não tão agressivamente, mas pra cima da Virginia, na hora que ela tem um discurso bem longo, com o batom, um batom em forma de espada, assim mesmo. Ela usa... Seria muito percebe, mas eu senti é raiva, sim. Mas eu concordo contigo. Tem horas que é demais, né? Que fica muito... Então tem que ser... Eu não consegui, porque se eu fosse tentar controlar isso agora, eu não ia conseguir fazer isso. Então eu pensei, não, eu vou deixar explodir. Depois, eu queria ver de novo. Mas eu concordo que tem horas que essa raiva pode sair sem ser daqui, né? É um processo. O grito, E a emoção, se você está tensa, sem essa emoção, essa é a matéria-prima sobre a qual você vai atuar. Mas você tampouco poderá ficar refém da emoção. Porque se um dia você estiver sem emoção, você não vai conseguir trabalhar naquela noite ou naquela tarde. Então a emoção é uma matéria-prima, mas precisa ficar sob controle para você poder moldá-la de acordo com o seu interesse de atriz, de performer, né? Então é importante isso. A emoção sob controle do ofício, da prática, da técnica, não é verdade? Então isso tudo é um processo, isso é maravilhoso. E a propósito do comentário que você fez da aplicação da situação da mulher hoje, também tem a ver com a pergunta, é incrível, e eu não sabia desse signo do batom como arma, né? Quer dizer que a gente vê, vocês colocam aí, quando o homem se sente ameaçado, seja o bispo, o padre, etc., aí parte achincalhado, né, etc. Ontem à noite nós vimos na televisão uma mulher poderosa que está ameaçando um homem, foi chamada na televisão de mulher nojenta, nasty woman. Então você vê que esse tipo de coisa continua acontecendo. A mulher começa a ameaçar, o homem parte para chincalho, para o rótulo, para os adjetivos, né? E o adjetivo forte ali no caso. Nasty woman é uma coisa abjeta de se chamar uma mulher. Então, tem tudo a ver com isso que você falou. A situação continua, esse embate, essa agressividade, essa truculência com a mulher. Segue um pouco do que o professor Xê também falou. Eu não conheço o texto, mas eu vou falar baseado só na performance de vocês. Me pareceu que tem um confronto talvez bem grande entre a Brigitte e a Madre, que são as únicas mulheres que falam alto ou gritam, são assertivas. E eu achei, e isso para mim foi muito bom, assim, eu gostei porque toda a situação, mas toda a situação das mulheres estava me deixando muito agoniada, né? Toda a opressão, não pode falar, não pode se expressar, tem que falar baixo, tem que calar, tem que obedecer, etc. Isso é sufocante. E a Madre está no status, no poder, ser mais velha, etc. Ela falava alto, ela gritava, ela dava ordens, etc. Então ela tinha o status dela permitia ela isso. E a Brigitte era a única de todas que tinha essa força, né? Que ia contra essa opressão, assim, que não se calava, que não se deixava e que realmente
me pareceu assim, não estava preocupada em ser acusada de histérica, estava deixando mesmo a emoção fluir, tenho raiva, vou expressar minha raiva mesmo, vou xingar, tô nem aí, se não, sabe? Então acho que se essas duas mulheres ali, elas me marcaram muito fortemente, assim, porque elas claro, como o professor já falou, não dá para ficar dessa emoção, o controle da atriz, né, técnico sobre a personagem é sempre importante, mas em mim mexeu muito o fato de que a performance realmente transpareceu essa raiva, né? Então, assim, eu me senti, nossa, realmente está com raiva, sabe? E isso me fez eu sentir essa raiva, assim. E essa raiva foi um contraste muito bom com a postura da Madre, assim, sabe? Eu falei, ela vai avançar no pescoço da Madre. Isso aconteceu, né? Mas, assim, eu achei isso muito... foi, acho que, um dos pontos altos da performance pra mim, assim, esse contraste. A personagem da Bibi parece que é a única que realmente... E a da Cat. Desculpa, Cat, é que a Cat tem só 5 faces. Era a polêmica dos nossos ensaios. E elas duas são as únicas que realmente estão inconformadas com aquele sistema e querem, também pelo motivo dos filhos, né? Querem sair dali porque elas têm um objetivo, mas as outras elas já se acostumaram. A Juliette não foi o que ela quis. A Mandy, a Elinor, elas estão lá e elas não querem mais sair de lá. Então, sobrou toda a carga para as duas ali, que querem realmente sair. E como tem no diálogo da Brigitte, né? Que ela diz, de que adianta depois que a gente estiver morto? Tipo, vou ficar aqui esperando a vida eterna? Eu quero viver agora. Eu só me conformo com o fato de ela não usar essa raiva para escapar dali, porque é muito fácil. No final, a Virginia, que acaba cedendo, ela entrega a chave, né? Mas ela poderia ter tomado essa chave da minha Virginia em qualquer momento. Poderia. Mas a irmã Virginia, ela tá toda inconformada, mas ao mesmo tempo ela não faz nada. Vou rezar por você. Pra quê? Eu acho que ela tá entendendo o que tá acontecendo ali. Não, ela tomou uma iniciativa, que foi escrever. Eu entendi. E foi... Ela faz eu isso várias vezes, desculpa. Não, imagina. Eu perguntei isso várias vezes. Meu Deus, elas estão em 4 ou 5 ali, tem uma freira ali que é a Virginia. Elas podiam mobilizar ela, pegar a chave e dar um... Elas poderiam... Apaga a Virginia ali. Ela conseguiu convencer a Virginia. Elas porque poderiam ela tava sair. vendendo já pra esse lado. Desculpa, elas poderiam sair, mas o que elas iam fazer? Naquela época elas eram desejadas, elas não tinham pra onde ir, a família não queria, os pais não queriam. Então assim, por mais... Não, eu entendo, mas por mais que elas pudessem fugir, o que aconteceu com a Brigitte? Provavelmente ela morreu, provavelmente, sei lá, desapareceu, porque elas não queriam pra onde ir. Ela volta de novo à força. Ela é engraçada, Elas não tinham escolha, né? Na verdade, isso tem uma resposta, né? Como a Gabriela fez o TCC sobre essa peça, inclusive, Gabriela. Elas foram colocadas ali pelas próprias famílias, ou pelo empregador. E elas vêm de cidades pequenas, né? Com exceção da Kathy, que é de Galway, uma cidade maior. Então, se elas saem, se elas são vistas na rua, por conta das roupas que elas usam, elas sabem, as pessoas todas sabem da comunidade que elas saíram daí. Então elas vão ser estigmatizadas, elas não têm saída na cidade. Inclusive, quando a Cat foge, ela mostra isso na fala dela, né? Que ela chegou na rua e as crianças olhavam pra ela estranho, e as pessoas apontavam pra ela, e aí chegou a pessoa lá da lavanderia e levou ela de volta. Mas todo mundo sabia que ela era assim e todo mundo julgava ela por ela ser dali. Então, assim. Mas mesmo assim eu arrancaria A primeira vez que a Brigitte realmente confronta seriamente na cena do batom ela, eu pensei, nossa, ela tá com muita raiva, por que ela não tira a chave à força, né? Pensando em como que a mente dessa mulher com raiva poderia agir. Depois eu fiquei tentando pensar por que ela não fez isso e o que me passou, o final da performance que me passou foi que apesar de ela ter raiva, ela sabia que a Virginia não era culpada, ou não tinha, ou não era ela que estava prendendo elas ali, sabe?
ela tinha essa consciência apesar da raiva, que não é com a violência sendo violenta com a Virgínia que ia resolver. Então talvez eu tive essa impressão, assim, que apesar da raiva dela, ela não queria agredir ou fisicamente a Virgínia por pegar a chave, ela queria que ela realmente, poxa, nos ajuda, sabe? Talvez uma questão de sororidade ou de esperança. Então eu queria tentar uma consciência da Virgínia. A Yane tem um comentário ali de trás, pode. Eu queria parabenizar vocês todos, né? Acho que desde a introdução até a apresentação, foi realmente muito bom. E a tradução, assim, principalmente pelos palavrões, porque eu acho que isso fez a gente entrar mais no contexto e sentir mais o que vocês queriam passar. Mas o que mais me tocou mesmo foi a relação da irmã Virgínia com a madre. Porque, assim, eu acho que essa é basicamente nós, muitas vezes, no nosso dia a dia, assim, tipo, a gente sabe que é alguma coisa errada, a gente quer mudar, mas, sei lá, a sociedade ou os padrões, eles não deixam a gente mudar alguma coisa, sabe? Então, essa é a parte, assim, que mais me toca. É que quantas vezes a gente erra, Virgínia, sabe? E por pressão de alguém a gente cede e não ajuda outra pessoa, que tá ali dependendo, às vezes, de um esforço nosso, sabe? Então, acho que essa foi a parte assim, que mais prendeu a minha atenção, foi na relação de vocês juntos. Sobre essa questão da obediência, tem um estudo do Stanley Milgram, não sei se você já ouviu falar dele, ele estudava obediência no Unidos e ele fez um teste, acho que foi em Harvard, e ele colocava as pessoas numa sala e uma outra pessoa numa outra sala. E eles tinham que responder umas perguntas e cada pergunta errada da outra pessoa da outra sala ele dava um choque. Mas a pessoa de verdade não levava um choque. A pessoa que estava aplicando o choque achava, escutava os gritos, pedia para ele parar. E a maioria das pessoas, assim, quase todos os estudos, era tipo de 610 parava e falava não quero mais. Porque tinha alguém atrás falando continua, isso depende de você. Então, muitas vezes a gente tem uma figura de autoridade. Eu acho que elas não avançavam na Virgínia porque a Virgínia era uma autoridade. Mesmo que elas pudessem avançar, a figura da autoridade é muito presente. Assim, você, acho que está intrínseco, né, dentro de nós, porque muitas vezes a gente tem, que nem ela falou, a gente tem um confronto, a gente sabe que está errado, mas tem uma autoridade ali. E a gente não vai mudar isso. Eu acho que é muito do social, assim. Eu acho que é por isso que elas não tinham pra onde ir. Se elas saíssem, não tinha ninguém que socorrer. Tanto que a Nelly Nora não sai. A Nelly Nora fica ali pra sempre. A Nelly Nora não vai embora. Ela não, tudo que ela conhece, tudo que nem ela mesmo, do mesmo dia estando eu disse que, por exemplo, eu fui pra lá porque o meu empregador abusou de mim. Eu tive um filho que morreu, então eu não tinha mais um filho. Sim. Eu não tinha família, minha família não me queria. E eu só tinha o sistema. E quando o sistema faliu, eu fiquei com a estrutura. Então, pra que eu vou embora? Se aquilo é a única coisa que eu tenho. É uma coisa de apego, assim. E uma coisa sobre o sentimento que a gente estava falando antes, é que pra mim é muito difícil, porque eu, particularmente, vai ouvindo o texto, vai chegando no estado, é físico, assim, se torna um negócio físico, de agonia, de Deus do céu, as pessoas realmente falam isso e me deixam muito agoniada com a mesma raiva, eu acho que da Lídia. Só que como a Mandy, ela tá prestes a cair no mundo da loucura permanente, né? Da loucura permanente, eu tenho que segurar tudo e ir pro lado da tristeza, porque acabou, assim. A Cat morreu, o mundo da Mandy desaba de vez, ela não volta pra realidade depois daquilo. E é muito difícil tu ir pro antes, assim, e até que até uma parte eu ainda grito, tipo, não é a Cat, ela chegou lá fora e tal, mas depois o mundo acaba, e aí eu tenho que conter isso, sabe, e aprender a sei lá, a controlar essas coisas que vêm pra gente, que às vezes é porque, enfim, a minha família é muito católica, eu digo muitas coisas dessa, e escuto ainda família do interior, e daí eu fico assim, Deus, não,
exatamente isso que eu queria ouvir do que você está dizendo. É isso que eu queria ouvir. O que você... Dá muita... É difícil. Dá um ligamento interno, é físico, é o que a gente sente acaba sendo físico. Porque, claro, não sei se todas as meninas também têm comunicatório, enfim, mas a minha é muito. E aí vocês escutam umas coisas, muitas vezes. Isso dá uma. Se torna físico, vem muita coisa e a gente tem que aprender mesmo a controlar o paciente, porque senão se perde tão vontade de voar na hora. Todos os ensaios, é incrível, mas todos os ensaios davam muito vontade de meu Deus do céu. O texto é riquíssimo. É riquíssimo. É a transcendência por meio da imaginação. É o beijo da mulher laranja. Exatamente. Através da imaginação, do delírio, você consegue transcender aquela realidade absurda e violenta que te cerca. E isso é muito rico para a gente poder dizer, explorar essa dimensão onírica. Dá pra explorar muito. Esse texto é como se fosse uma grande teia de coisas, assim, que, pensando por um lado, eu não sei, essa mulher é magnífica, porque olha só tudo que ela conseguiu pegar e tudo que ela conseguiu colocar num único mundo e tudo muito bem costurado, sabe? Tanto que a gente fez alguns cortes, algumas coisas, e foi muito difícil, porque uma frase dependia da outra, então era muito bem desenhado, delineado, um texto, assim, só de tu ler mesmo, tu não precisa, aqui estamos em várias e tal, a gente fez vários testes com outras personagens, mas só de ler sozinho em casa te dá agonia, assim, te dá esse negócio de, meu Deus, mata a Vitória, porque é uma Vitória, sabe? Queimar a Madre Vitória. E é um texto fantástico, assim, e eu fico realmente pensando, porque até quando a gente foi fazer a leitura, tem vários momentos, numa única cena tem vários momentos que às vezes ele é um pouco mais alegre, e aí vai para o mundo da imaginação, aí volta para um assunto super sério, e dentro disso já tem uma crítica, tem a Nossa Senhora, que já cai ali, mas o São José ficou com ela, e aí é tudo muito, muito delicado, para não cair no clichê, no de sempre, no vamos chorar a peça inteira, assim, tem umas coisas que são muito memoráveis. E a linguagem é absolutamente católica. Nossa Senhora e não Maria, é São José e não José, é São Paulo e não Paulo. Isso tudo é muito importante, muito rico para esse mundo. E os nomes também dos lugares, Saipol, São Paulo, a gente traduziu, né? São Paulo, Santo Antônio, Madre Joaquina. Mas, assim, a autora constrói uma linguagem católica, e não apenas cristã. E até nos detalhes, assim, na reza latina mesmo, na missa em latim, esse início que é tudo em latim. Porque a autora, ela é cifreira. Sim, ela até comentei isso outra vez, ela é cifreira e ela trabalhou Mas o nome da Dona Denise, ela desistiu de ser freira depois que ela viu. E eu até penso que ela reflete a visão dela na Virgínia. A gente discutiu isso. Eu acho que muito do que ela pensa vai na Virgínia, porque ela estava nessa posição de querer ajudar. E uma coisa que a gente discutiu. Não era de botar mais Ela trabalhou com cada um. Até que ponto vai ser a própria fé, porque os conflitos que ela vive são institucionais. E aí ela questiona o Jesus como que faz isso com as mulheres, né? Então ela é extremamente confusa e tudo que ela acreditava deixa de ser real, ou ela duvida por conta de Era o apoio que ela tinha e ela não estava decidindo. E acredito que isso deixa também muito atual, né? São os dois pontos. Porque é isso, como a gente entra numa instituição ou tem essa influência, a gente já rotula, não, tudo isso que é de fé é pra lá. E aí pronto, aí eu faço meu pensamento, porque eu sou ateu, porque é assim que eu aprendi que as coisas são. Né? Então, acho essa confusão dela muito pertinente e profunda. Volta na questão do desafio da autoridade. Porque ela detém as chaves e ela desafia a autoridade e cede as chaves. É a questão do terror. Porque o opressor vai trabalhar com o terror. Porque o oprimido não tem como saber
que vai acontecer com ele ou com ela no próximo minuto. Sim. Na peça, agora você sabe. Mas você vivendo aquele momento dentro da realidade da ficção, você não sabe o que diabo vai te acontecer se você entregar as chaves para essas mulheres, né, desobedecer a pessoa que manda em você. Você não sabe o que vai acontecer com você no próximo minuto. E essa incerteza quanto ao que vai acontecer com você no próximo minuto, é dessa incerteza que o opressor se vale para te manter oprimido. É desse medo, desse terror. E isso ela explora muito bem na peça, na autora. O ato final dela desafiar a autoridade, aí configura o ato do herói. Você desafia os deuses, você se atira contra os deuses. Provavelmente você vai se ferrar. Naquele momento de heroísmo, você sobe acima da sua condição de humana e você desafia os deuses, você cede as chaves. Aconteça o que acontecer a você. Mas não é fácil. É muito medo de fazer isso. Ainda mais que uma jovem noviça. Na verdade, já teve situações assim de, por exemplo, um professor tinha um trabalho ou um tipo específico de apresentação, assim, e você não está confortável para fazer. E aí você fica naquela coisa, tá, mas eu vou mudar, e se eu falar para ele que eu não quero fazer, o que ele vai dizer? Então, tu não tem certeza do que vai acontecer se tu falar, não, eu não quero fazer isso porque eu não quero fazer. Eu acho que não é pertinente de eu fazer isso. E aí tu fica nesse... É um salto de fé, aquele salto que você dá no escuro. Bom, meus colegas já são 6 horas. E eu queria agradecer muito pelos comentários de vocês. A gente está planejando fazer uma nova encenação. Deixa eu só falar uma coisinha assim. Muito prazer, Sassá. Claro, prazer. Prazer imenso de estar aqui e ver esse trabalho que está muito bonito. Inclusive, quero convidá-los, querido, lindo, parabéns pela convidá-los para apresentarem na Semana Acadêmica, que acontecerá do 7 ao 11 de novembro, e daí vocês apresentariam no dia 11. Tá? Eu ficaria felicíssima. Convidado já. Foi muito lindo. Nossa, elas estavam nervosíssimas. Falavam todo o tempo sobre esse trabalho. Eu não podia deixar de ver. Amei, de coração. Muito obrigada. Obrigada. O texto é realmente, chorei de monte aqui, encantador. Lindo. Me deu muita vontade de ver essas mulheres em cena. Gente, se mexendo. Porque elas ficavam que vontade de vê-las em cena, gente. Mas é espetacular a cena quando você estava falando sobre aquela situação de que você mexe as pernas um pouco mais. Muito bom, muito sutil. Se coadunou muito bem com o que você estava dizendo. Não, a cena do estupro que ela está sendo. E ela mexe sutilmente as pernas. Muito bom. Não sei se foi propositado, mas ficou muito bom. É porque nessa cena é muito forte, assim. Talvez porque eu já vim do trabalho que eu tinha com estupro, então a cena me lembrava muito o que eu fiz no outro trabalho. E daí parecia que quando eu falava eu revivia aquele momento. E daí quando eu revivia eu enxergava a imagem e parecia que eu estava fugindo dele. Foi uma coisa natural, assim. Porque na cena tudo significa, por exemplo, eu não sei se a Marta espelhou com o pé assim, estava marcado, se escapou. Porque qualquer coisa que você faça na cena, você vai atrair atenção. Não existe nada por acaso na cena. Então eu achei que ficou muito legal. Ou nada que fuja aos nossos olhares. Alguém vai estar olhando e vai querer construir algum significado com aquilo. Então convém que aquilo esteja sob controle. Não esteja fora do controle, porque senão distrai, você aliena a plateia. Ai, eu tava numa agonia aqui, o nariz constando. Eu ia pensar que era uma marcação. Aí quando a Juliette sai, a primeira coisa que eu fiz. Já pensou se vai assim na cena? Nossa, que agonia vai ser. A Aline fazia vários gestos bem firmes também com as mãos. Quando ela falava, assim, ela segurava o negócio firme, assim. Isso mesmo é super importante. Isso tudo é super importante para a formação de vocês, atores, porque vocês sabem muito bem da falácia do naturalismo de baixa resolução. Isso não existe no teatro. Isso é uma coisa que
estraga qualquer formação de ator. Não existe nada que possa significar no palco com naturalismo, que não existe, uma falácia. Tudo é um construto. E daí eu achei também que a sua tradução, a gente vai ficar conversar com você sobre isso, ela está muito bem construída, porque ela é uma linguagem estilizada, sim, mas uma linguagem estilizada com fortes pinceladas de um naturalismo que está sob controle, e não apenas um naturalismo falacioso que não te leva para lugar algum. O naturalismo malhação. O gesto malhação, que não significa nada. Seja você mesmo, não existe isso no teatro. Seja você mesmo, fale do jeito que você fala, ande do jeito que você fala, rode o pé, isso não existe no teatro. Tudo no teatro constrói ou desconstrói significado, e é construto e artificioso ao tempo inteiro. E eu achei legal isso, esse gesto que vocês têm. E tem que continuar trabalhando isso, essa significação. Você imagina se você fizesse assim na cena. A Juliette está ganhando, é filha da Kate. Mesmo sendo só... Mesmo sendo só uma leitura. Não tem jeito. É cruel. O teatro é muito cruel no começo das férias. Colocou no palco, acabou. Já era. Já não é mais vida. É teatro, teatro, é artifício. Muito bom, muito bom. Bom, essa leitura ela vai acontecer novamente na Semana de Arte Cênica, porque eu já aceitei. Muito obrigada. Olha a qualidade. E as meninas já aceitaram. E a gente vai fazer mais uma nova apresentação dia 28 de abril. Eu tenho algumas pretensões, assim, se essas meninas vão topar, de realmente fazer uma montagem maior, assim, né, de largar o papel. Vamos ver se a gente vai conseguir. Ai, liberdade! A gente já tem o Teatro Lewski agendado para o dia 28 de abril como parte de um evento que nós estamos organizando, que é um evento sobre a diáspora do teatro irlandês. Então, são 2 dias de conferência. A Sassá está convidada a vir aos nossos ensaios e dar o seu parecer. Com o maior carinho. Ela já aceitou a nota.